Bueno, então quando a gente fala nas biomoléculas, a gente sempre fala nos processos metabólicos que elas estão envolvidas, né? A gente falou lá, quando a gente falou de glicose, falou de degradação, de síntese, de formação de reservas. Quando a gente vem aqui para falar de ácidos graxos, a gente acabou de ver o processo de degradação, de oxidação dos ácidos graxos, que vale tanto para aqueles que estavam armazenados no tecido adiposo e foram mobilizados e utilizados como fonte de energia, quanto para ácidos graxos que estão vindo da dieta e estão suprindo uma demanda energética do organismo. Então, o processo de beta-oxidação vai valer para as duas origens dos ácidos graxos. Mas aí a gente vai olhar para da onde que vêm esses ácidos graxos. Tá? Os ácidos graxos que estão no nosso organismo, eles vão ter duas fontes. Ou eles vão ser oriundos da dieta, ou eles vão ter sido produzidos endogenamente. Ou seja, nosso organismo vai produzir ácidos graxos. Então, a gente vai hoje falar um pouquinho sobre esse processo, então, de síntese desses ácidos graxos e o que vai acontecer com eles depois desse processo de síntese, né? A gente vai produzir esses ácidos graxos aonde, para quê e para onde é que eles vão ir. Tá? Então, hoje a gente vai falar, então, desse processo da formação, então, dos ácidos graxos. De uma forma bastante importante, os ácidos graxos, eles, tanto os vindos da dieta, quanto aqueles produzidos endogenamente, eles vão ser direcionados para a formação das reservas energéticas, né? Os ácidos graxos, esses sintetizados dentro do nosso organismo, eles vão servir para a formação, então, das reservas energéticas. Claro que não é só para isso que os ácidos graxos vão servir, eles também vão ser usados para a produção de outros lipídios, como, por exemplo, os lipídios de membrana. Né? Então, os ácidos graxos sintetizados endogenamente, eles também podem ser utilizados para a formação, então, dos lipídios de membrana. Tá? A síntese dos ácidos graxos é um processo, tá? E outro processo é o que a gente está vendo aqui, que é o processo chamado de lipogênese. Tá? A lipogênese, o que ela é? É o processo de formação das reservas do tecido adiposo. O processo de lipogênese ele vai contar tanto com os ácidos graxos sintetizados endogenamente, quanto com os ácidos graxos vindos da dieta, quanto posteriormente, então, esse processo de formação das reservas no tecido adiposo. Essa figura aqui, ela mostra uma visão geral do processo de síntese dos ácidos graxos, tá? Trazendo o fígado aqui como nosso velho e bom amigo, tá? Nas nossas vias metabólicas. E o que essa figura ela mostra? Ela mostra que a glicose vai ser utilizada pelo fígado como fonte de energia, mas que ela também vai servir para a formação dos ácidos graxos. E que esses ácidos graxos vão, então, ser distribuídos a partir do fígado pela corrente circulatória, chegando em outros tecidos, de forma bastante importante, chegando no tecido adiposo, para fornecer os ácidos graxos para a formação das reservas. Tá? E aí a gente chega na questão da formação dos ácidos graxos. Aonde vai acontecer essa síntese dos ácidos graxos? A gente já viu no slide anterior que ela vai acontecer no fígado, mas ela também vai acontecer em outros tecidos. Tá? A gente tem que as glândulas mamárias, durante o período de lactação, elas também vão produzir ácidos graxos, principalmente ácidos graxos de cadeia média, que vão ser aqueles que vão estar em grande quantidade no leite. Tá? Então, a gente vai ter o fígado como o local principal para a formação dos ácidos graxos. E essa síntese, diferente do que a gente viu para a beta-oxidação, ela não vai acontecer na mitocôndria. A síntese ela vai acontecer no citosol. Tá? E ela vai utilizar para essa síntese produtos formados a partir da degradação, principalmente da glicose, mas também de outros precursores, como os aminoácidos. Tá? Então, quando a gente fala de utilização de substratos para a formação dos ácidos graxos, a gente vai ter a acetil-CoA como elemento importante. Tá? Então, essa síntese, ela vai se dar a partir da adição de unidades de 2 carbonos. Então, de 2 em 2
a gente vai adicionando os carbonos na cadeia de ácido graxo que está sendo sintetizada, e esses 2 carbonos vão sendo adicionados na extremidade da carboxila. Então, assim como a gente tinha o processo de beta-oxidação, de degradação, quebrando o ácido graxo de 2 em 2 átomos de carbono, a gente tem o processo de biossíntese formando esses ácidos graxos de 2 em 2 átomos de carbono. Por isso que a síntese de ácidos graxos de número par, ela é favorecida. Por quê? Porque eu estou adicionando de 2 em 2. Então, os ácidos graxos que vão ser sintetizados no nosso organismo, eles vão ser ácidos graxos, então, de número par de carbonos. E aí a gente tem como o principal produto desse processo de biossíntese dos ácidos graxos, o ácido palmítico, que tem, então, 16 carbonos. Tá? Que é o mesmo que a gente usou como exemplo na beta-oxidação. A gente também vai ter ele como principal produto sendo formado, então, durante o processo de biossíntese. Assim como a gente tinha algumas etapas no processo de beta-oxidação, a gente tem algumas etapas no processo de biossíntese. A gente tem mais especificamente 3 etapas principais. Tá? A primeira etapa é a etapa de transferência da acetil-CoA de dentro da mitocôndria para o citosol. A segunda etapa é a ativação da molécula de acetil-CoA com a formação de malonil-CoA. E a terceira etapa é o crescimento da cadeia, o alongamento dessa cadeia de ácidos graxos. Tá? Então, a gente tem essas 3 etapas gerais, digamos assim, da síntese dos ácidos graxos. A gente vai ver uma por uma delas para a gente entender cada uma dessas etapas. Tá? Todas elas são importantes para permitir, então, que os ácidos graxos sejam sintetizados. Então, a primeira etapa, o primeiro passo, é a produção ou a transferência da acetil-CoA para o citosol. Tá? Por que que isso é importante? Vocês lembram 2 slides atrás, eu falei que os ácidos graxos eles vão ser sintetizados a partir de acetil-CoA. Tá? Esse acetil-CoA ele vai ser formado principalmente, ele vai ser formado dentro da mitocôndria, principalmente a partir de piruvato. E o piruvato é formado a partir da degradação da glicose. Então, essa é a principal via de produção ou de fornecimento de acetil-CoA para a síntese dos ácidos graxos. Por que isso? Tá? Que é um ponto importante que eu não comentei antes. Quando que a gente vai ter a síntese dos ácidos graxos acontecendo de forma importante? Em qual condição metabólica? No estado alimentado. No estado alimentado. Quando o fígado recebe uma grande quantidade de nutrientes vindos da dieta, ele utiliza de forma importante a glicose como fonte de energia, e essa glicose, além de suprir a necessidade energética do fígado naquele momento, na maioria das vezes ainda sobra. E essa sobra dessa glicose vai ser usada para sintetizar os ácidos graxos. Tá? Outra fonte importante de acetil-CoA para síntese dos ácidos graxos também podem ser os aminoácidos. Tá? Quando que isso vai acontecer? Isso vai se dar principalmente quando a gente tem uma dieta que tem um conteúdo proteico muito grande. E aí esses aminoácidos, além de serem usados para constituir as proteínas, eles acabam sobrando. E essa sobra de aminoácido vai poder ser armazenada no tecido adiposo na forma, então, de ácidos graxos. Tá? Quando a gente fala em piruvato, vocês lembram, né? A gente tem a glicólise quebra a glicose, formando 2 moléculas de piruvato. Essas moléculas de piruvato, em condições aeróbicas, vão entrar na mitocôndria. Dentro da mitocôndria, elas vão formar acetil-CoA, e essa acetil-CoA é oxidada pelo ciclo de Krebs. Se a minha necessidade, ou a necessidade energética da célula já está suprida, a intensidade do ciclo de Krebs ela vai diminuir. E a gente acaba tendo um acúmulo dos seus intermediários. Dentre eles, da molécula de citrato, que é o primeiro intermediário do ciclo de Krebs. Né? A acetil-CoA reage com oxalacetato, formando citrato. E no momento que eu tenho uma diminuição da intensidade desse ciclo de Krebs, porque a célula já está suprida energeticamente, esse citrato acaba acumulando. E esse acúmulo de citrato, entre outras coisas, vai permitir que ele seja transportado
para fora da mitocôndria. Tá? Por quê? Isso é importante, porque a acetil-CoA não sai da mitocôndria. O citrato, sim, ele tem um transportador e ele consegue ir para o citosol. Tá? E no citosol, o que vai acontecer? A gente tem a ação de uma enzima chamada de citrato-liase, e essa citrato-liase quebra o citrato em oxalacetato e acetil-CoA, fazendo com que a acetil-CoA que está sobrando dentro da mitocôndria seja transferida, seja transportada para o citosol. E aqui no citosol ela pode, então, ser utilizada para a formação, então, para a biossíntese dos ácidos graxos. Tá? Então, esse mecanismo de transferência do citrato da mitocôndria para o citosol é que é utilizado, então, para carrear a acetil-CoA do interior das mitocôndrias para o citosol. Tá? Essa figura ela é um pouco mais complexa, mas ela traz esse transporte, aqui mostrando a matriz mitocondrial, aqui mostrando, então, o citosol, as membranas mitocondriais. A gente tem, então, o piruvato, então, sofrendo... Aqui. O piruvato, ele vai, então, formar acetil-CoA no interior da mitocôndria, junto com o oxalacetato, ele vai formar o citrato, e à medida que a gente tem, então, uma diminuição da intensidade do ciclo de Krebs, esse citrato acaba saindo. No citosol, pela ação da citrato-liase, a gente tem a quebra, formando acetil-CoA, que vai servir para a síntese dos ácidos graxos. Tá? Aqui a gente tem a representação da enzima piruvato carboxilase, que é uma outra enzima que atua sobre o piruvato. Tá? Essa piruvato carboxilase, ela vai fazer com que esse piruvato dê origem ao oxalacetato. Tá? Piruvato carboxilase, a gente falou dela lá na bioquímica 1, quando a gente falou da via da gliconeogênese. Tá? Isso é um processo envolvido na via da gliconeogênese. E, de uma forma geral, o que a gente vai ter dentro da mitocôndria? Um equilíbrio entre a ação da piruvato carboxilase e a ação da piruvato desidrogenase, que é a que forma acetil-CoA. Vou voltar um slide só para mostrar isso para vocês. Tá? Que é o que está mostrando aqui. O piruvato ele pode seguir tanto pela piruvato desidrogenase, quanto ele pode seguir pela piruvato carboxilase. O que vai determinar isso? Os níveis tanto de acetil-CoA quanto de oxalacetato dentro da célula, bem como a necessidade para a formação do citrato. Então, durante essa condição, a gente vai tendo um equilíbrio entre essas duas reações, permitindo que o citrato origine tanto oxalacetato quanto acetil-CoA, formando citrato, e esse citrato, então, podendo sair da mitocôndria. Aqui, de novo, né, eu não consigo me libertar desse monte de figuras que mostram a mesma coisa. Aqui mostrando também esse transporte do citrato para o citosol e a ação, então, da citrato-liase, formando, então, acetil-CoA. Esse restante do processo aqui a gente vai falar mais adiante, tá? Mas só para dizer que esse oxalacetato que saiu da mitocôndria na forma de citrato, ele vai, sim, retornar para a mitocôndria. E isso vai ter um papel bastante interessante no processo de biossíntese dos ácidos graxos. O segundo passo, tá? O segundo passo da síntese dos ácidos graxos é uma etapa extremamente importante na síntese dos ácidos graxos. Por quê? Porque essa é a etapa limitante da síntese dos ácidos graxos. Vocês lembram o que é a etapa limitante? Sim, é a etapa meio que reguladora, né? Não sei se exatamente, ela é uma etapa reguladora, é uma etapa que determina o ritmo da via, né? Ela que determina se a via vai funcionar de forma mais ou menos intensa. Ela funciona como enzima marca-passo do ritmo da reação, da via. Então, esse segundo passo é um passo bastante importante na síntese dos ácidos graxos. É uma etapa de formação do malonil-CoA. Vocês lembram que eu acabei de falar dele no finalzinho da aula da beta-oxidação. Essa molécula de malonil-CoA, ela é formada a partir da molécula de acetil-CoA. Acetil-CoA tem quantos carbonos? Todo mundo tem que saber isso. 2. 2, muito bem. Gostei de ver, assim, todo mundo falou ao mesmo tempo, né? 2 carbonos. A molécula de malonil-CoA, ela tem 3 carbonos. Tá? De onde é que sai esse terceiro carbono? Esse terceiro carbono, ele é inserido na molécula de acetil-CoA por uma reação de carboxilação. Tá?
Transferência, então, de CO2, a inserção de um CO2 nessa molécula de acetil-CoA. Então, a acetil-CoA vai receber CO2 e vai originar, então, malonil-CoA. Essa reação, ela é catalisada por uma enzima chamada de acetil-CoA carboxilase. Vocês vão encontrar em alguns lugares como ACC. Essa enzima, então, ela é enzima marca-passo, é enzima limitante da síntese dos ácidos graxos. E essa reação de carboxilação da acetil-CoA, ela precisa de CO2, precisa de energia na forma do ATP, e ela precisa de mais uma coenzima, que é a biotina. A biotina, ela é uma coenzima que vai aparecer nas reações de carboxilação. Ela já apareceu anteriormente na reação de carboxilação do piruvato, formando oxalacetato, que a gente viu lá na Bioquímica 1. Aqui ela aparece de novo. Então, a biotina, ela funciona como um carreador desse CO2 para a molécula de acetil-CoA. Então, é ela que vai transferir o CO2, formando malonil-CoA. Esse malonil-CoA, então, tem 3 carbonos na sua estrutura. E não esqueça, a enzima acetil-CoA carboxilase é muito importante, ela é a etapa limitante da síntese dos ácidos graxos. Aqui representa essa questão da biotina, tá? Então, que a biotina, ela vai funcionar como um carreador do CO2. Então, ela tem toda uma estrutura, né, a biotina, então, ligada. A gente vai ter a ligação do CO2 nela, e depois esse braço, digamos assim, da biotina, vai transferir o CO2, permitindo, então, que ele se ligue na molécula de acetil, formando, então, malonil-CoA. E o ATP está lá, sendo quebrado, ADP e fosfato, então, fornecendo energia para que esse processo de transferência, então, vai acontecer. Tá? Então, a gente tem a acetil-CoA carboxilase, a enzima, com a biotina associada a ela, permitindo, então, essa transferência, essa ligação do CO2 na estrutura da molécula de acetil, formando, então, malonil-CoA, que tem 3 carbonos. E o terceiro passo, ele é o processo, então, da formação do ácido graxo em si, tá? Que é um processo que é catalisado pela enzima chamada de ácido graxo sintase. Tá? Essa enzima é uma enzima grande, na realidade, ela é um complexo multienzimático, que vai permitir, então, a síntese, a formação dos ácidos graxos. Vamos olhar aqui para a molécula de malonil-CoA. Tá? Acabei de falar para vocês que ela tem 3 carbonos. Mas, por outro lado, eu falei para vocês lá no início da aula que os ácidos graxos são formados de 2 em 2 átomos de carbono. Mas como assim se a malonil-CoA tem 3? Como é que será que esse processo vai acontecer? O que será que vai acontecer ao longo desse processo? Malonil-CoA é um intermediário, uma molécula muito, muito importante para a síntese dos ácidos graxos. Por quê? Porque praticamente todos os carbonos do ácido graxo que está sendo sintetizado vão ser colocados na estrutura dele a partir de moléculas de malonil-CoA. Então, eu preciso que o malonil-CoA se forme para que eu consiga formar o ácido graxo. E agora a gente vai olhar para esse processo ponto a ponto. Então, primeira etapa... Isso me lembrou aquela molécula base da construção do glicogênio, que eu estou tentando me lembrar agora. É a glicogenina. Isso, glicogenina. Daí todo mundo vai se ligando nela e tal. Isso, tá. Lá é assim, mas aqui a gente tem um processo um pouquinho diferente. Tá? O que vai acontecer? A base para a formação do ácido graxo vai ser a enzima. E o ácido graxo vai ser formado sobre essa enzima. E quem vai fornecer os carbonos para isso vai ser a molécula de malonil-CoA, com exceção de 2 átomos de carbono, que é o que a gente vai ver na sequência. Então, o que a gente tem? A gente tem a saída da acetil-CoA da mitocôndria para o citosol, então, na forma de citrato. A gente tem a conversão dessa molécula de acetil-CoA em malonil-CoA, que não deixa de ser um processo de ativação. Por quê? Porque a gente está fornecendo energia, a gente utiliza o ATP durante esse processo, e isso vai sim ser considerado uma forma de ativação da molécula de acetil-CoA.
formando então malonil-CoA, e a partir dessas moléculas de malonil-CoA, a gente vai ter a síntese do ácido graxo, a formação do ácido graxo. Essa ácido graxo sintase, que eu falei para vocês que é onde o ácido graxo vai ser sintetizado, ela é um complexo multienzimático, ela tem mais de uma atividade enzimática. A gente vai ter, vocês lembram lá na beta-oxidação, eram 4 reações. Aqui a gente também vai ter 4 reações, que vão acontecer na estrutura ou junto da enzima. Então, o que acontece? O produto dessa síntese do ácido graxo vai se dar também, a formação desse ácido graxo também vai se dar em ciclos. Mas o produto final só vai se desligar da enzima quando o processo tiver concluído. Tá? A síntese dos ácidos graxos, ela vai precisar, para começar, além da enzima, de uma molécula de acetil-CoA e de uma molécula de malonil-CoA. Aqui a gente tem a representação da ácido graxo sintase, ela é um complexo multienzimático, a gente vai ver numa outra figura que representa essas porções da enzima. E ela possui 2 sítios bastante importantes, são 2 sítios que vão participar desse processo. Nesses sítios, o que a gente tem? A gente tem a presença de grupamentos SH, a gente tem a presença de grupamentos tióis, ou por resíduos de cisteína, ou pela estrutura de um determinado componente. Então, a gente vai ter um braço chamado de braço da ACP, que é a proteína carreadora de acilas. Então, essa proteína carreadora de acilas recebe esse nome de ACP, ela está representada aqui, e ela tem na sua extremidade um grupamento SH. A gente tem um outro braço, um bracinho mais curto, que também tem um resíduo, um grupamento SH, que também vai ligar esses componentes do processo de síntese do ácido graxo. Então, na primeira etapa, no início desse processo de síntese dos ácidos graxos, o que eu vou ter? A molécula de acetil se liga nesse bracinho mais curto, e a molécula de malonil se liga no braço da ACP. As 2 moléculas sem a coenzima A. Elas se ligam nessa estrutura da ácido graxo sintase, ao mesmo tempo que elas liberam a coenzima A da sua estrutura. Então, a gente fica só com as cadeias carbonadas, então, ligadas na ácido graxo sintase. Essa figurinha é coloridinha, ela é coloridinha porque ela vai representar, então, vai mostrar esses carbonos ao longo do processo de síntese. Então, aqui a gente tem a representação de um primeiro conjunto, de uma primeira volta desse processo de síntese dos ácidos graxos. Então, a gente tem lá o malonil ligado nesse braço da proteína carreadora de acilas. A gente tem o outro braço, né, o outro grupamento SH, que vai ter, então, o grupamento acetil ligado nele. A ácido graxo, pelas suas ações catalíticas, seu complexo multienzimático, então, vai promover com que ocorra uma condensação, uma ligação entre o carbono, um dos carbonos da molécula de malonil-CoA com um dos carbonos da molécula de malonil com a molécula de acetil. Tá? Então, vai ocorrer uma condensação entre o que seria o carbono alfa e o carbono beta desse ácido graxo que está começando a ser sintetizado. Durante esse processo de condensação, ocorre a liberação, tem a condensação e a liberação de uma molécula de CO2. Essa molécula de CO2 aqui que está marcada em verde, se a gente olhar, vou voltar uns slides, tá? Se a gente olhar aqui, é o CO2 que foi colocado na molécula de acetil, pela ação da acetil-CoA carboxilase. Pior. É a ativação entre o CO2 e depois, durante a reação de formação do ácido graxo, esse CO2 é liberado. E o que a gente tem aqui? 2 carbonos que vieram da molécula de malonil, 2 carbonos que vieram da molécula de acetil. Formaram uma cadeiazinha que tem 4 carbonos, mas ainda não tem muita cara de ácido graxo, né? O que vai acontecer? Então, assim, a gente teve essa primeira condensação, a formação dessa cadeia com 4 carbonos, tá? Depois a gente vai ter uma reação de redução. A redução vai se dar nessa ligação dupla aqui do carbono com oxigênio, tá? Nessa carbonila aqui. Aí essa redução, então, vai
modificar, então, essa estrutura da cadeia que está sendo formada. Só que para que eu tenha uma reação de redução, alguém vai ter que fornecer elétrons para essa redução. Quem vai ser o fornecedor de elétrons vai ser a molécula de NADPH. Vocês lembram dela? Sim. Não? Nunca ouvi falar disso aí. NADPH, a gente falou do NADPH, ele é um priminho do NADH, tem um fosfato a mais, né? E ele é formado de maneira importante durante uma via chamada de via das pentoses, tá? Que provavelmente, vagamente, vocês vão lembrar. Essa via das pentoses, ela forma NADPH para processos chamados de biossínteses redutoras, que é o que a gente está vendo aqui. E a via das pentoses também vai formar ribose 5-fosfato para a formação de nucleotídeo. O que nos interessa aqui, nesse momento, é o NADPH. Então, esse NADPH vai fornecer os elétrons para a redução daquela ligação dupla. E aí a gente tem, então, essa modificação, formação, então, dessa hidroxila. Na sequência, a gente tem uma desidratação, eliminação, então, de uma molécula de água. E a formação de uma ligação dupla carbono-carbono. Na reação seguinte, na quarta reação, a gente tem uma nova reação de redução. Para quê? Para reduzir essa ligação dupla que está aqui. E, de novo, quem vai fornecer elétrons para este processo vai ser o NADPH, que vai, então, fornecer elétrons para permitir a redução dessa ligação dupla. Então, na última reação, o que a gente tem? A gente tem, de novo, uma reação de redução. A redução vai se dar nessa ligação dupla aqui, né? A gente vai reduzir, então, esses carbonos, com elétrons vindos, então, do NADPH. E ele que vai fornecer o poder redutor, os elétrons para esse processo. E aí, a gente olha aqui, a gente tem a formação, então, de uma cadeia, de uma acila com 4 carbonos, então, totalmente saturada, formada a partir, então, desse conjunto de 4 reações. Se a gente olhar para essas 4 reações e comparar com as 4 reações da beta-oxidação, a gente tem os processos exatamente inversos, né, digamos assim, né, ou mais ou menos inverso. A gente tinha, na beta-oxidação, 2 reações de oxidação. Aqui a gente tem 2 reações de redução. Na beta-oxidação existe uma reação de hidratação. Aqui a gente tem uma reação de desidratação. Na beta-oxidação, a gente tinha uma reação de quebra, uma tiólise, uma clivagem da cadeia. Aqui a gente tem uma reação de condensação. Então, são processos mais ou menos opostos. Claro que eles vão acontecer em locais diferentes, né? A gente tem a beta-oxidação acontecendo dentro da mitocôndria, enquanto que a gente tem, então, a síntese dos ácidos graxos acontecendo, então, no citosol da célula. O que vai acontecer na sequência? Então, o que é aqui? Aqui representa a mesma coisa que a gente acabou de ver, tá? Mas essa representação, ela mostra a estrutura do complexo multienzimático e todas, teoricamente, cada uma dessas porções vai ter uma atividade durante esse processo de formação dos ácidos graxos. Então, aqui a condensação, a formação, então, daquela cadeia contendo 4 carbonos. E o que a gente vai ter? A gente vai ter que, no momento que a gente tem a formação dessa cadeia com 4 carbonos, vai ocorrer uma transferência daquela extremidade da ACP para aquele outro braço contendo o grupamento SH, para liberar a ACP para que ela receba uma nova molécula de malonil. Essa nova molécula de malonil vai iniciar o processo todo de novo. Vai reagir com a cadeia do ácido graxo que já foi formada pela condensação, liberar CO2, a gente vai ter redução, a desidratação e depois, então, uma nova redução. Então, o processo vai se repetir todo, tá? Então, o processo termina no menor braço, certo? Que não é o de ACP, no caso. O que vai acontecer, tá? A formação da cadeia, como está aqui, ela se dá no braço da ACP. Mas, para que o processo continue, porque esse ácido graxo, ele só vai se desconectar dessa enzima quando ele estiver pronto. Então, a cadeia que está sendo formada, ela troca de lugar para que a ACP receba uma nova molécula de malonil-CoA. Lá no final, essa hidrólise ela vai se dar quando o ácido graxo estiver pronto. Aí ele vai ser liberado, não vai trocar de lugar. Consegui explicar, Guilherme? A gente vai olhar os próximos.
E eu acho que talvez fique mais claro, tá? Então, é isso que a gente vai tendo aqui. A gente vai tendo que, a cada etapa, essa cadeia ela vai aumentando 2 carbonos. E isso vai se dar até que essa cadeia ela tenha 16 carbonos. Quando ela tiver 16 carbonos, ela vai ser liberada da estrutura, então, da ácido graxo sintase, formando, então, um ácido graxo de 16 carbonos e liberando a enzima para que ela possa começar o processo de novo. Para cada 2 carbonos que são adicionados, a gente precisa do quê? Agora ficou bem mais claro. A gente vai precisar de uma molécula de malonil que vai carrear os carbonos e a gente vai precisar de 2 moléculas de NADPH, que cada uma dessas moléculas de NADPH carrega 2 elétrons. Então, para cada 2 carbonos que vão ser adicionados, eu vou precisar de 4 elétrons. E todos os carbonos da cadeia do ácido graxo, são esses que estão representados aqui, são oriundos de malonil-CoA, com exceção daqueles 2, que a gente pode dizer agora os 2 últimos carbonos da cadeia, que são oriundos de uma molécula de acetil-CoA. Então, os 2 únicos carbonos que vão ser colocados na cadeia do ácido graxo que está sendo formado, que vão vir diretamente da molécula de acetil, são esses 2 aqui, da extremidade oposta da carboxila. Os outros todos vão ser carreados por moléculas de malonil e vão, então, ser adicionados na cadeia do ácido graxo a partir de moléculas de malonil-CoA. Aqui representa também a estrutura dessa enzima. A enzima ela vai ter, então, esses diferentes locais e, de uma forma geral, ela funciona em duplas, né? Então, são 2 enzimas atuando para que a gente tenha, então, os 2 braços de uma forma mais próxima. Tá? Então, é a ACP de um junto com o resíduo de cisteína de outra. Mas, de uma forma geral, isso vai se dar normalmente, então, dentro do processo de síntese dos ácidos graxos, tá? E, ao final, a gente vai ter, então, a liberação do ácido graxo que está sendo formado, então, quando ele chegar a 16 carbono. Aqui também mostra esse processo, né? Então, a molécula de acetil, a molécula, então, de malonil, que vai estar dentro desse processo de síntese, os NADPHs, então, participando desse processo, e isso vai se dar, então, até que o ácido graxo fique pronto. Então, o que a gente precisa para a formação, então, de um ácido graxo de 16 carbonos? A gente vai precisar de 7 moléculas de acetil-CoA, 7 CO2 e os 7 ATPs, para formar 7 moléculas de malonil-CoA. Além dessas 7 moléculas de malonil-CoA, eu preciso de uma molécula de acetil-CoA, 14 NADPH, para que ao final eu tenha, então, o palmitato, o ácido palmítico sendo formado, e eu tenho, então, a formação, então, desses outros produtos, subprodutos da utilização dessas moléculas energéticas. Então, aqui a gente vê bem tudo que vai sendo usado ao longo desse processo de síntese dos ácidos graxos. E aqui, de novo, né, vão ser 7 conjuntos daquelas 4 reações. Por quê? Porque na primeira etapa, eu já vou direto colocar 4 carbonos na cadeia do ácido graxo, certo? Hoje, então, a gente vai continuar falando sobre a síntese dos ácidos graxos. Na aula passada, então, a gente viu algumas etapas que estão envolvidas nesse processo de síntese, né? A primeira delas, a saída da molécula de acetil-CoA da mitocôndria para o citosol. Isso se dá na forma de citrato, então o citrato vai ser o carreador da acetil-CoA do citosol, da mitocôndria para o citosol. Depois a gente viu um processo de ativação dessa molécula de acetil-CoA através do processo de carboxilação da acetil-CoA, formando então malonil-CoA. A enzima que catalisa essa reação, então, é a acetil-CoA carboxilase. Essa acetil-CoA carboxilase, ela está, então, envolvida com o processo de regulação da síntese dos ácidos graxos. É uma etapa bastante importante nessa síntese, porque, conforme a gente viu, praticamente todos os carbonos da estrutura do ácido graxo que está sendo sintetizado, esses carbonos vão ser adicionados na estrutura do ácido graxo a partir de moléculas de malonil-CoA. E essa molécula de malonil-CoA, então, vai ser o carreador de elétrons, de carbonos para a estrutura do ácido graxo que está sendo formado.
Então, o que a gente tem, né? Que a síntese do ácido graxo, então, a terceira etapa, ela vai se dar através da enzima chamada ácido graxo sintase. Essa enzima, então, ela tem diferentes atividades enzimáticas na mesma estrutura, no mesmo complexo proteico. Ela tem duas porções que vão estar envolvidas no suporte desse ácido graxo que está sendo formado, que envolve, então, a presença de grupamentos tióis, né, cisteínas e uma proteína chamada proteína carreadora de acilas, que vão, então, ter esses grupamentos tióis, e nesses grupamentos tióis a gente vai, então, ter as cadeias que vão estar envolvidas, então, na formação do ácido graxo. Essa síntese, então, ela vai se dar a partir de uma molécula de acetil e uma molécula de malonil. Esses dois compostos, eles vão sofrer um processo de condensação com a liberação de CO2. Então, esse CO2 que foi adicionado durante a formação de malonil-CoA vai ser liberado durante a formação, então, da estrutura do ácido graxo. Além disso, esse processo ele conta com duas reações de redução. Essas duas reações de redução, elas vão envolver a transferência de elétrons a partir de NADPH, né, que eu comentei que vai ser formado numa via que a gente viu lá no metabolismo de açúcares, que é a chamada via das pentoses. E esse processo, então, ele vai se dando de 2 em 2 átomos de carbono, ou seja, a cada conjunto de 4 reações, a gente tem, então, a adição de 2 unidades de carbono na estrutura do ácido graxo que está sendo formado. Então, esse processo ele vai ser repetido 7 vezes, e a gente tem, ao final do processo, então, a formação do ácido palmítico, que contém, então, 16 carbonos na sua estrutura. Ao final desse processo, ele sofre uma hidrólise e é liberado, então, como uma estrutura pronta de ácido graxo formado, então, no nosso organismo. Aqui eu mostrei a estrutura da enzima, né, que em geral a gente tem 2 enzimas associadas. Aqui a gente tem as diferentes porções dessa enzima, então tem diferentes atividades catalíticas nessa estrutura. E os grupamentos tióis aqui que vão estar envolvidos, então, na ligação do ácido graxo que está sendo sintetizado. Mostra que é a mesma coisa, incluindo aqui a formação, então, do malonil-CoA, então, formado pela carboxilação da molécula de acetil-CoA, e as diversas, então, etapas que a gente vai ter se repetindo, então, ao longo desse processo. A equação geral, que a gente também viu na semana passada, onde a gente vai ter, ao final do processo, então, 8 moléculas de acetil-CoA, 7 ATPs e 14 NADPH, formando, então, o ácido palmítico ou palmitato ao final do processo. E aí, a gente entra naquilo que a gente não conversou na semana passada, né? Eu falei para vocês que a síntese dos ácidos graxos precisa, então, de acetil-CoA para acontecer e precisa também de NADPH. O NADPH, ele vai ser quem vai fornecer o poder redutor para a síntese, né? Ele que vai trazer os elétrons necessários para que a síntese dos ácidos graxos consiga acontecer, né? As 2 reações de redução a cada conjunto daquelas 4 etapas, daquelas 4 reações durante o processo ligado na ácido graxo sintase. Essas moléculas de NADPH, elas podem vir de 2 fontes diferentes. Uma delas é a via das pentoses. A gente falou já na bioquímica 1, a via das pentoses, então, ela vai ser ela funciona como um desvio ou um processo paralelo, digamos assim, à via glicolítica. Nessa via das pentoses, a gente tem, então, a formação de moléculas de NADPH. Essas moléculas de NADPH, elas vão ser importantes para os processos de biossíntese redutoras, como é o caso, então, da síntese dos ácidos graxos, mas elas também são importantes para outros processos, né? A gente já falou sobre o sistema citocromo P450, que precisa de NADPH. O NADPH é importante nos processos de eliminação de micro-organismos pelo processo de burst respiratório. O NADPH é necessário, por exemplo, para a formação do óxido nítrico. Então, tem diversos processos que vão utilizar o NADPH como fonte de elétrons ou como fonte de poder redutor. No caso aqui, a gente está falando do poder redutor do NADPH para a síntese dos ácidos graxos.
e então a gente vai ter essa via das pentoses como uma fonte importante desse NADPH. Mas, além da via das pentoses, existe um outro processo que também vai permitir a formação de NADPH necessário para essa síntese de ácidos graxos. E que, de uma maneira geral, a gente diz que ele vai fornecer metade do NADPH necessário para a síntese dos ácidos graxos. E que processo é esse? Não sei se vocês lembram que eu falei na aula passada que o acetil-CoA sai, a molécula de acetil-CoA sai da mitocôndria na forma de citrato. E no citrato, esse citrato no citosol, ele vai ser quebrado pela ação da citratoliase, formando acetil-CoA, que segue para a síntese de ácidos graxos, e forma também oxalacetato. Esse oxalacetato, ele vai, de uma forma geral, voltar para a mitocôndria. E uma das maneiras que esse oxalacetato tem de voltar para a mitocôndria uma delas é na forma de malato, ele pode retornar para a mitocôndria. E a outra maneira que ele tem de retornar para a mitocôndria, que é a mais interessante no caso da síntese dos ácidos graxos, é através da formação de piruvato. Então, a gente vai ter o oxalacetato, ele vai ser reduzido formando malato no citosol. Esse malato poderia voltar para a mitocôndria, porque a gente tem um transportador para o malato. Não sei se vocês lembram de uma via chamada de lançadeira, malato aspartato, também que a gente viu lá na bioquímica 1, algo que permitiria a entrada desse malato. Mas a gente tem um outro processo que é a oxidação desse malato, oxidação e descarboxilação, onde esse malato vai dar origem a piruvato. E o piruvato, a gente já sabe, tem um transportador que permite a sua entrada na mitocôndria. Durante esse processo de oxidação do malato, o que a gente tem? A gente vai ter a formação de NADPH. E esse NADPH vai, então, ser usado pelo processo de síntese dos ácidos graxos, que igualmente está acontecendo no citosol. Quem é a enzima responsável por esse processo é uma enzima chamada de enzima málica. E essa enzima málica leva, então, à formação do piruvato a partir de malato e a formação, então, de NADPH. Para cada molécula de acetil-CoA que sai da mitocôndria, a gente vai ter aí 7 piruvatos podendo ser formados, e aí a gente vai ter a formação de 7 moléculas de NADPH. Para a formação de um ácido graxo com 16 carbonos, a gente precisa, então, de 8 moléculas de acetil-CoA, certo? Essas 8 moléculas de acetil-CoA, quando elas saem da mitocôndria, elas vão dar origem, então, ao oxalacetato aqui no citosol. E esse oxalacetato, retornando para a mitocôndria na forma de piruvato, ele vai, então, essas 8 moléculas de oxalacetato vão gerar 8 moléculas de NADPH, o que vai fornecer mais ou menos a metade do NADPH necessário para a síntese do ácido graxo de 16 carbonos. Por quê? Porque quando eu tenho a síntese desse ácido graxo de 16 carbonos, eu vou precisar de 14 moléculas de NADPH. Então, mais ou menos a metade vai vir da reação da enzima málica e a outra metade, mais ou menos, vai vir da via das pentoses. Então, os dois processos juntos são necessários para a formação, então, de NADPH necessário para essa biossíntese redutora. Por isso, também que esse processo de síntese dos ácidos graxos também é mais significativo durante o estado alimentado. Por quê? Para que essa via das pentoses aqui ela possa acontecer, eu preciso de glicose. E essa glicose vai estar mais disponível também durante o estado alimentado. Tá? Mas nem só de ácidos graxos de 16 carbonos vivemos nós, certo? Então, existe um processo chamado de processo de elongação desses ácidos graxos, que permite que a gente forme ácidos graxos maiores, né? Ácidos graxos com 18, 20, 22, 24 átomos de carbono. Tá? Esses processos, eles vão, então, acontecer em locais específicos, né? A síntese dos ácidos graxos de 16 carbonos vai se dar no citosol, e a gente vai ter a formação desses outros ácidos graxos maiores podendo acontecer tanto no retículo endoplasmático quanto nas mitocôndrias.
Tá? O que a gente tem, né? Que esses ácidos graxos maiores, eles vão, da mesma forma que a síntese do ácido graxo de 16 carbonos acontece, eles também vão precisar de alguém que forneça os carbonos para esse processo e também vão precisar passar por essas etapas de redução. Então, processos muito parecidos com o que a gente tem na via de formação dos ácidos graxos. Então, os dois processos que estão mostrados aqui, esse da esquerda que acontece no retículo endoplasmático e o da direita acontece na mitocôndria. O que a gente tem de diferença? No retículo endoplasmático, quem vai fornecer os carbonos ainda é a molécula de malonil-CoA, então ele vai ser o doador das unidades de 2 carbonos. E na mitocôndria, em geral, esse processo vai acontecer para ácidos graxos menores, tá? E vai utilizar como doador de elétrons a própria molécula de acetil-CoA. A gente tem esse processo para ácidos graxos de cadeia muito longa, acontecendo de forma importante no cérebro, tá? Podendo acontecer tanto no retículo quanto na mitocôndria. Por quê? Porque esses ácidos graxos de cadeia muito longa, eles são extremamente importantes no sistema nervoso central, né, para a formação, então, da bainha de mielina e todos os ácidos graxos necessários, então, para o sistema nervoso central. Além dos ácidos graxos maiores, né, do que 16 carbonos, a gente também pode ter a formação de ácidos graxos insaturados. Na realidade, o que a gente tem, né, nos seres humanos, a gente só consegue inserir ligações duplas na cadeia do ácido graxo até o carbono 9, então entre o carbono 9 e o carbono 10. Tá? Então, por isso que aqueles ômegas, ômega 3, ômega 6, de uma forma geral, a gente não consegue sintetizar. Então, aqui embaixo tem uma representação de onde a gente consegue, então, introduzir essas ligações duplas. Essas ligações duplas, elas são introduzidas por enzimas chamadas de dessaturases. Essas dessaturases, elas são oxidases de função mista e elas vão, então, permitir que a gente forme, então, essa estrutura desses ácidos graxos insaturados. Então, a gente vai ter esse processo também podendo acontecer, então, dentro do nosso organismo. Com a limitação, claro, da posição aonde essas ligações duplas vão ser colocadas. A gente falou, então, de todo o processo da síntese dos ácidos graxos. Eu coloquei para vocês que esse processo de síntese de ácidos graxos vai acontecer principalmente no fígado, podendo acontecer também nas glândulas mamárias durante o período de lactação. Então, são os locais mais significativos que a gente vai ter, então, essa síntese dos ácidos graxos. E esse processo, então, obviamente, ele precisa ser regulado, em especial no fígado. Por quê? Porque no fígado a gente também tem a via de degradação dos ácidos graxos. E esses dois processos, eles precisam seguir um equilíbrio, serem coordenados, então, de determinada forma. Como eu já tinha colocado antes, né, a enzima chamada acetil-CoA carboxilase, ela é bastante importante no processo de regulação da síntese dos ácidos graxos. Ela é um ponto-chave nessa regulação. Ela é a etapa limitante da síntese dos ácidos graxos, ela vai ter diferentes processos que vão modular a sua atividade. A gente tem uma modulação alostérica e a gente também tem outros processos de regulação, né, como, por exemplo, a modificação covalente dessa enzima. Só para a gente relembrar, né, não sei se vocês lembram, se alguém lembrar, por favor, se manifeste, né, o que é regulação alostérica e o que é regulação por modificação covalente, né, que são processos de ajuste ou modulação da atividade das enzimas. Alguém lembra? Então, relembrando, né, a modulação alostérica, ela é um tipo de regulação enzimática que se dá pela ligação de um efetor. Então, esse efetor, ele tanto pode ser um efetor positivo, que aumenta a atividade da enzima, quanto ele pode ser um efetor negativo, que faz com que essa atividade se torne essa enzima se torne menos ativa, essa atividade se torne menor. Mas esses moduladores, eles se ligam em um sítio diferente do sítio ativo. Então, eles se ligam
fazem com que a enzima ela mude a sua conformação e, consequentemente, mexem na sua atividade. A modificação covalente, a mais comum que a gente tem, modificação covalente na regulação das enzimas, é a fosforilação. A fosforilação, então, ela também, da mesma maneira que a gente tem com a modulação alostérica, a fosforilação, ela também vai mudar a conformação da enzima e, consequentemente, vai mexer na sua atividade, né? Porque vocês lembram que a atividade da enzima é relacionada com a sua conformação. Então, a fosforilação, ela vai se dar em locais específicos da estrutura da proteína e vai fazer com que essa proteína, então, ela tenha uma mudança na sua atividade. E isso também é um mecanismo bastante importante de regulação. Essa acetil-CoA carboxilase, ela vai ter esses dois tipos de regulação. A regulação por modificação covalente e a regulação por modulação alostérica. Então, aqui a gente tem que essa enzima, acetil-CoA carboxilase, que catalisa, então, a carboxilação da acetil-CoA em malonil-CoA, vai ser ativada, ou vai ser estimulada alostericamente por citrato. Qual o papel do citrato nesse processo? O citrato, ele é a molécula que carrega a acetil-CoA do interior da mitocôndria para o citosol. Então, se a gente tem um aumento da concentração de citrato no citosol, isso é um indicativo de que eu estou carreando a acetil-CoA do interior da mitocôndria para o citosol. E isso vai fazer com que eu estimule a minha enzima a converter essa molécula de acetil-CoA em malonil-CoA. Por outro lado, o produto final da síntese dos ácidos graxos, aqui representado então pela molécula de palmitoil-CoA, que é um palmitato ligado com a coenzima A, ele vai estar sinalizando que, se eu tenho bastante quantidade de palmitoil-CoA dentro da minha célula, eu posso então diminuir essa síntese. Isso aqui vai estar muito relacionado, na realidade, quando eu tiver uma entrada de ácidos graxos na minha célula vindos de outros locais, ou seja, para servir como um substrato para a degradação desses ácidos graxos. Tá? E com isso, então, eu vou promover essa inibição da acetil-CoA carboxilase. A modificação covalente, que é o processo de fosforilação, vai estar bastante relacionado com a condição metabólica daquele momento. Exatamente, aqui tem a representação dessa modificação covalente que vai se somar à modulação alostérica, tá? A acetil-CoA carboxilase fosforilada, ela vai estar na sua forma inativa, enquanto que a acetil-CoA carboxilase não fosforilada representa a forma ativa da enzima. Então, o que a gente tem? Em geral, como a gente já viu em outros processos de regulação, o glucagon, a epinefrina, eles vão ser responsáveis por promover a fosforilação de diferentes substratos ou de diferentes enzimas. Então, a presença do glucagon e da epinefrina vai estimular proteínas sinases e essas proteínas sinases vão levar à fosforilação dessa acetil-CoA carboxilase. Isso me diz o quê? Me diz que durante o período de jejum, eu vou inativar essa enzima. Por quê? Durante o período de jejum, o que o fígado está fazendo? O fígado, ele vai estar, durante o período de jejum, ele vai estar produzindo ácidos graxos ou ele vai estar degradando ácidos graxos? Degradando. Durante o jejum, ele vai estar degradando. Por quê? Porque durante o jejum, o fígado não vai degradar a glicose, ele não vai usar a glicose como fonte de energia. Ele vai usar os ácidos graxos. Então, durante o período de jejum, eu vou querer sintetizar ácidos graxos no fígado? Não, eu estou degradando. Então, a enzima que é a enzima mais importante no processo de regulação dos ácidos graxos, como é que ela vai estar? Ela vai estar inativa, ela vai estar fosforilada. Por outro lado, quando eu tenho a presença da insulina, que sinaliza a disponibilidade de glicose, que sinaliza um estado onde eu vou estar com muitos nutrientes vindos da dieta, o que vai acontecer? A insulina, ela vai estimular uma fosfatase e essa fosfatase vai remover esse fosfato, fazendo com que a acetil-CoA carboxilase
desfosforilada, ou seja, não esteja mais fosforilada, e vai estar, então, na sua forma ativa. Então, fazendo com que essa enzima se torne, então, mais ativa durante o estado alimentado, quando o fígado vai estar usando glicose como fonte de energia, quando o fígado vai ter uma abundância energética e vai, aí sim, poder usar o excesso energético que ele tem nesse momento para a formação de reservas, ou seja, para sintetizar os ácidos graxos. Além disso, o que a gente tem? A gente tem que essa acetil-CoA carboxilase não fosforilada, ela vai ocorrer com ela um processo de polimerização. E essa polimerização vai permitir que essa enzima se torne mais ativa. Então, o que a gente tem? Que é o que está representado aqui. À medida que a enzima ela vai ser estimulada, ela vai, então, entrar na sua forma polimérica e vai, então, catalisar de forma mais significativa a conversão de acetil-CoA em malonil-CoA. Então, a gente tem diferentes ou diversos mecanismos estimulando a atividade dessa enzima. Então, a gente tem diversos processos controlando a ação dessa acetil-CoA carboxilase. Para quê? Para que ela permita a síntese dos ácidos graxos durante o estado de abundância de nutrientes, enquanto que ela não esteja funcionando quando a gente tem, então, uma utilização dos ácidos graxos como fonte de energia. Então, para que esses ácidos graxos que são sintetizados no organismo, ou mesmo aqueles que são obtidos a partir da dieta, para que eles vão ser utilizados? Tá? Os ácidos graxos, tanto sintetizados endogenamente, quanto aqueles obtidos a partir da dieta, eles vão ter dois destinos principais. Um é a incorporação em triacilgliceróis para permitir o armazenamento de energia lá no tecido adiposo, e o outro é a formação dos fosfolipídios para a composição das membranas. Tá? Esses fosfolipídios, eles vão tanto compor as membranas, a membrana plasmática da célula, quanto eles vão compor as membranas das organelas, quanto esses fosfolipídios, eles também vão estar presentes na formação de estruturas como dos quilomicrons, que a gente falou lá na aula de digestão de ácidos graxos, de lipídios da dieta, tá? Que são as lipoproteínas que vão ter na sua estrutura também a presença desses fosfolipídios. E essas lipoproteínas são muito importantes no transporte dos lipídios na corrente circulatória. Então, a gente vai ter esses dois destinos principais para esses ácidos graxos que estão no interior do nosso organismo. A gente vai ver, principalmente, a formação dos triacilgliceróis. Os fosfolipídios, eu não vou entrar detalhadamente na via de formação dos fosfolipídios, a gente vai ver de forma bem geral essa síntese dos fosfolipídios, porque se vocês lembram, a gente tem diversos tipos de fosfolipídios, esfingolipídios, glicerofosfolipídios, e aí a gente não vai entrar, então, no detalhe desses processos, a gente vai focar mesmo nos processos relacionados, então, à obtenção de energia. Então, biossíntese de triacilgliceróis. Onde é que vai acontecer a biossíntese de triacilgliceróis? Em quais tecidos eu tenho a biossíntese de triacilgliceróis? Digam para mim. Qual é a... Tecido adiposo, obrigada, senhora, alguém está me ouvindo. Sim, no tecido adiposo. Tecido adiposo é um local, sim, que a gente vai ter a síntese de triacilgliceróis. Tem um outro local que a gente já falou, tá? Que é no epitélio intestinal, também a gente tem a síntese de triacilgliceróis. E a gente tem mais um local onde essa síntese vai acontecer, tá? De forma mais significativa, que é o local que produz os ácidos graxos e que não armazena esses ácidos graxos. Quem é que produz ácidos graxos? O fígado. O fígado. Exatamente, o fígado produz os ácidos graxos, mas ele, em condições normais, ele não armazena. Ele precisa mandar esses ácidos graxos para serem armazenados no local próprio, que é o tecido adiposo. Para que ele consiga mandar esses ácidos graxos para o tecido adiposo, ele vai formar triacilgliceróis. Então, a gente falou de três locais: tecido adiposo, fígado e epitélio intestinal. No epitélio intestinal, o processo ele é um pouco diferente. Por quê? Porque no epitélio intestinal, se vocês lembram, é absorvido 2-monacilglicerol, e em cima desse 2-monacilglicerol, a gente tem, então, a adição
de 2 ácidos graxos e a formação do triacilglicerol. No caso do fígado e do tecido adiposo, vai ser diferente. Tá? A gente vai partir do glicerol e a partir do glicerol a gente vai ter a formação, então, dos triacilgliceróis. Então, o primeiro ponto para que a gente tenha a formação dos triacilgliceróis nesses tecidos, no fígado e no tecido adiposo, a gente vai precisar de 2 coisas. Um é do glicerol e outra molécula necessária são os ácidos graxos, certo? No caso do fígado, os ácidos graxos estão sendo sintetizados no próprio tecido, beleza? Tá ali. No caso do tecido adiposo, de onde é que vão sair esses ácidos graxos? Esses ácidos graxos que são necessários para a síntese dos triacilgliceróis vão vir da corrente circulatória. Vão vir das lipoproteínas que estão transportando triacilgliceróis na corrente circulatória e o tecido adiposo, então, vai captar os ácidos graxos dessas lipoproteínas e vai utilizar para a síntese, então, dos triacilgliceróis. Tá, mas e de onde é que sai o glicerol? O glicerol é o que vai ser também um ponto crucial nessa síntese. De onde é que vai sair esse glicerol? E ele precisa, além do glicerol, para que a gente possa iniciar a síntese desses triacilgliceróis, a gente precisa de uma molécula chamada de glicerol 3-fosfato. Ou seja, um glicerol que vai ter no seu esterificado na posição 3 um fosfato. Ah, então, não é simplesmente uma molécula de glicerol, precisa de um glicerol 3-fosfato. Então, o que a gente vai ter? No tecido adiposo, a gente vai ter uma via de formação desse glicerol 3-fosfato. E no fígado, a gente tem 2 possibilidades de formação desse glicerol 3-fosfato. Tá? E são processos um pouquinho diferentes. O que a gente tem? No tecido adiposo, o glicerol 3-fosfato, que é necessário para a síntese dos triacilgliceróis, vai ser oriundo da via glicolítica. De que maneira? A glicose vai seguir pelo processo da via glicolítica até chegar mais ou menos lá no meio. Imagino que vocês não lembram, mas a via glicolítica ela tem 10 reações. Na 4ª reação da via glicolítica, a gente tem a quebra da molécula na metade, e a gente forma 2 compostos diferentes, dihidroxiacetona-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Essa dihidroxiacetona-fosfato, quando a gente está falando, então, no tecido adiposo, a gente está falando da biossíntese de triacilgliceróis, essa dihidroxiacetona-fosfato, ela vai sofrer uma redução e vai dar origem a uma molécula chamada, então, de glicerol 3-fosfato ou glicerol-fosfato. Essa é a única via que o tecido adiposo tem, não é a única, tá? Mas é a via principal que a gente vai ter para a formação, então, de glicerol 3-fosfato no tecido adiposo, certo? Então, depende da presença da glicose para a formação desse glicerol 3-fosfato. Como? Mas, então, seguindo, no tecido adiposo, então, essa síntese dos triacilgliceróis, ela vai se dar em especial durante o estado alimentado, que é quando a gente tem glicose disponível, a gente tem ácidos graxos disponíveis, então esse processo aqui pode acontecer tranquilamente. O fígado, ele tem 2 vias que permitem a formação de glicerol 3-fosfato. Uma é essa mesma que a gente acabou de ver do tecido adiposo, porque o fígado também tem a via glicolítica, ele também vai ter disponibilidade de glicose nesse momento, para permitir, então, a formação desse glicerol fosfato. E o fígado, ele tem uma outra via, tá? Que é uma via que utiliza a enzima chamada de glicerol-quinase, ou glicerol-quinase. É uma via que utiliza o ATP para fosforilação, então, do glicerol, formando o glicerol fosfato. O fígado é o único tecido que tem, então, essa via, tá? Para permitir, então, essa utilização do glicerol para a formação, então, dos triacilgliceróis. Ou também, isso vai, entre outras coisas, permitir também que esse glicerol seja inserido na via, por exemplo, da gliconeogênese, como a gente viu também na bioquímica 1. Então, essa enzima, essa glicerol-quinase, permite, por exemplo, que o glicerol
que é liberado em outros processos, seja utilizado aqui no fígado para permitir a síntese de novo de triacilgliceróis. Tá? Então, são os dois processos que a gente tem para a formação desse glicerol fosfato. E esse glicerol fosfato é a partir dele que a gente vai ter, então, a formação dos triacilgliceróis. Aqui, de novo, mostrando o que a gente tem no tecido adiposo. E aqui, então, o que a gente tem no fígado. O fígado tem tanto esse processo aqui, quanto o outro. Então, podemos utilizar qualquer uma das duas vias para a formação, então, do glicerol 3-fosfato. Então, se vocês lembram, o glicerol, ele tem 3 carbonos na sua estrutura. O glicerol, ele tem 3 hidroxilas, uma em cada um desses carbonos. E para a formação, então, desse glicerol fosfato, uma dessas hidroxilas vai ser substituída, então, pelo fosfato, então, na posição 3. Então, tá, temos o glicerol 3-fosfato. Como eu falei antes, os ácidos graxos, eles vão entrar no tecido adiposo a partir daqueles ácidos graxos que são ou enviados lá do intestino, que foram absorvidos da dieta por meio dos quilomicrons, ou vindos do tecido hepático, vindos do fígado, na forma de VLDL, que também é uma lipoproteína de muito baixa densidade e que vai ser responsável por transferir os lipídios do fígado para o tecido adiposo. No fígado, os ácidos graxos eles já estão disponíveis, porque eles acabaram de ser sintetizados. No fígado, o glicerol também vai ser formado por qualquer um daqueles dois processos. E aí a gente tem, então, os substratos disponíveis dentro do tecido. Tá, ok. Mas a gente precisa de um outro processo, que não sei se vocês vão lembrar que eu falei lá no início da aula da beta-oxidação. No início, não. Lá pela metade da aula da beta-oxidação. Que, à medida que os ácidos graxos eles entram nos tecidos, eles precisam sofrer um processo de ativação. E essa ativação dos ácidos graxos se dá através da ligação desse ácido graxo com a coenzima A. Um processo que vai utilizar energia, né, vai consumir ATP, e é catalisado pela enzima chamada de acil-CoA sintetase. Essa enzima, então, ela catalisa a ligação do ácido graxo com a coenzima A. E esse ácido graxo ligado com a coenzima A é que é substrato para os processos que utilizam, então, os ácidos graxos. Tá? Tanto, como eu falei na aula da beta-oxidação, para permitir a transferência desses ácidos graxos para a mitocôndria, quanto quando a gente está falando aqui na biossíntese de triacilgliceróis, para a formação, então, dos triacilgliceróis. No tecido adiposo, esses ácidos graxos vão entrar no tecido, vão entrar no adipócito, vão, então, ser ativados por esse processo e vão estar disponíveis para a biossíntese dos triacilgliceróis. No fígado, o que acontece? Ao final do processo de síntese do ácido graxo, que é o final da ação daquela ácido graxo sintase, o que vai acontecer? A gente vai ter a quebra ou o desligamento do ácido graxo da enzima, e esse ácido graxo já vai, então, ser ligado a uma coenzima A, já fazendo com que esse ácido graxo esteja na sua forma ativada, então, ligado com a coenzima A. E esses ácidos graxos, então, ligados na coenzima A, é que vão, então, ser substratos para a formação do triacilglicerol. Então, a gente precisa dos ácidos graxos ativados e a gente precisa do glicerol. Então, tendo o glicerol e tendo esses ácidos graxos ativados disponíveis, o que vai acontecer? A gente vai ter a ação de uma enzima chamada de aciltransferase. E que a aciltransferase vai fazer? Vai transferir acilas. O que é isso? Vai transferir essas cadeias dos ácidos graxos para o glicerol. Então, a gente vai ter uma adição sequencial, então, desses dois ácidos graxos, na posição 1 e na posição 2, formando, então, essa estrutura que está aqui embaixo. Então, a gente tem a ação, então, da enzima, transfere o primeiro, depois a ação da enzima transfere o segundo, e a gente tem a ligação desses dois ácidos graxos, um na posição 1, outro na posição 2, formando uma estrutura intermediária, que é chamada de ácido fosfatídico. Por quê? Porque ele ainda tem esse fosfato aqui na posição 3.
Então, a gente está ainda no meio do caminho dessa formação, então, do ácido graxo. O que eu preciso para poder adicionar o terceiro ácido graxo e efetivar a síntese dos triacilgliceróis? Eu consigo aqui adicionar mais um ácido graxo? Não consigo adicionar. Por quê? Porque a posição 3 está ocupada por esse fosfato. Então, o que eu preciso fazer primeiro para poder adicionar mais um ácido graxo aqui? Eu preciso primeiro remover esse fosfato. Para quê? Para desocupar essa posição, para que eu tenha essa posição 3 aqui disponível para ligação de um terceiro ácido graxo. Então, para que esse processo de biossíntese dos triacilgliceróis possa ter continuidade e possa ser finalizado, eu vou ter a ação de uma fosfatase, que vai remover este fosfato, liberando, então, o fosfato inorgânico, e dando origem a uma estrutura de um diacilglicerol. Então, um glicerol com 2 ácidos graxos ligados. A posição 3 está livre. O que vai acontecer? A aciltransferase vai de novo catalisar a transferência de um grupamento, de uma acila, de uma cadeia de ácido graxo, para a estrutura do triacilglicerol. Então, colocando o terceiro ácido graxo na estrutura desse glicerol, formando, então, a estrutura do triacilglicerol propriamente dito. Então, eu preciso, então, das aciltransferases e ainda da ação dessa fosfatase para remover o fosfato da estrutura do glicerol, liberando, então, a posição para que eu complete ou para que essa síntese dos triacilgliceróis seja finalizada. Tem como eu saber quais são os ácidos graxos que vão estar esterificados aqui na estrutura do glicerol, formando a estrutura desse triacilglicerol, o tamanho de cadeia, ou se o ácido graxo é saturado ou insaturado? Existe alguma coisa que defina os ácidos graxos que vão estar nessa estrutura do glicerol? Sim ou não? O que vocês acham? Na realidade, assim, o que vai acontecer? Não existe um critério muito rígido pré-estabelecido. O que vai definir? Na maior parte das vezes, o que vai definir quais ácidos graxos estão na estrutura vão ser os ácidos graxos que vão estar disponíveis para esse processo. Então, dependendo daquilo que a gente obtém a partir da dieta, e dependendo daquilo que a gente está sintetizando endogenamente, os ácidos graxos vão, então, se distribuir na estrutura do triacilglicerol. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, então, a estrutura, um esquema mostrando, então, essa síntese, as diferenças, então, entre o fígado e aquilo que a gente tem só no tecido adiposo, tá? Ou que tem no tecido adiposo, o processo como um todo e a formação, então, dos triacilgliceróis. Quando a gente está falando da síntese dos triacilgliceróis no tecido adiposo, o que vai acontecer com esses triacilgliceróis? Eles vão ser direcionados para os depósitos de triacilgliceróis no citosol da célula, então, formando uma grande gotícula de gordura, aonde, então, esses triacilgliceróis vão ser armazenados. Quando a gente fala no fígado, o que acontece? O fígado, ele não armazena esses triacilgliceróis. Em condições normais, ele não armazena. Em condições patológicas, a gente vai ter o armazenamento de gordura no tecido adiposo, que é o caso do fígado gorduroso. Tá? E a gente vai, de uma forma geral, esses triacilgliceróis, eles precisam ser exportados, eles precisam sair do fígado para ser direcionados para o tecido adiposo. Então, o que vai acontecer? Vocês lembram? Os lipídios, eles são insolúveis em água. Se eu jogar esses lipídios na corrente circulatória, eles vão causar um problemão. Para evitar esse problema, esses lipídios que estão sendo formados no fígado, eles vão ser colocados naquelas estruturas das lipoproteínas. No caso do fígado, eles vão ser acomodados numa estrutura chamada de VLDL, que é a lipoproteína de muito baixa densidade. Ela é parecida com os quilomicrons. Essa VLDL, ela vai ter um conteúdo de triacilgliceróis bastante alto, tá? Ela é menor, bem menor do que os quilomicrons, mas ainda é uma das maiores lipoproteínas, e ela vai carregar os lipídios, os triacilgliceróis do fígado para o tecido adiposo. E lá no tecido adiposo, então, esses triacilgliceróis vão ser utilizados. Depois a gente vai ver tem uma figurinha mais adiante que mostra um pouquinho dessa distribuição, eu acho,
dessas VLDLs, elas vão, então, ser distribuídas pela corrente circulatória e vai acontecer com elas mais ou menos a mesma coisa que a gente viu que acontecia com os quilomicrons. Vão ser degradadas por enzimas no endotélio vascular, tá? Liberando os ácidos graxos para que eles possam, então, ser absorvidos pelo tecido adiposo. A síntese dos triacilgliceróis é regulada, em especial pelos efeitos da insulina, tá? Então, a insulina ela vai estimular o processo de síntese dos ácidos graxos no tecido hepático, no fígado, e essa síntese dos ácidos graxos, à medida que eles são sintetizados no fígado, vai levar à formação dos triacilgliceróis. O fígado ele não tem mais o que fazer com esses ácidos graxos à medida que ele está sintetizando. Ele precisa exportar ou mandar para o tecido adiposo esses ácidos graxos para que eles sejam, então, utilizados. Então, o que acontece, tá? À medida que esses triacilgliceróis são sintetizados aqui no fígado, esses triacilgliceróis vão ser colocados na estrutura das VLDLs. Aqui está uma lipoproteína para lembrar vocês. No interior, a gente tem esses lipídios hidrofóbicos, principalmente o triacilglicerol, no caso, então, das VLDLs. Por fora, a gente tem, então, fosfolipídios e colesterol e algumas proteínas que vão, então, caracterizar essas lipoproteínas. Essas VLDLs, elas vão, então, para a corrente circulatória, permitindo, então, o transporte dos ácidos graxos. Junto dos tecidos no endotélio vascular, a gente tem, então, uma enzima chamada de lipoproteína lipase. Ela vai estar presente, principalmente, junto do tecido adiposo, mas também no músculo esquelético, e essa lipoproteína lipase, ela vai ser responsável por quebrar os triacilgliceróis dentro dessas VLDLs, formando, então, ácidos graxos livres e glicerol. Os ácidos graxos livres são, então, captados pelos tecidos, no tecido adiposo, então, levando de novo a formação de triacilgliceróis, lembra? Quebra o triacilglicerol, forma de novo, quebra, forma de novo, e assim a gente vai. E o glicerol, que foi liberado aqui na corrente circulatória, vai ser captado de novo pelo fígado. E no fígado ele forma de novo o glicerol 3-fosfato, permitindo então a síntese dos triacilgliceróis novamente. Tá? Então aqui a gente tem o que acontece com esses triacilgliceróis que são formados então no fígado. Tá? Aqui é de novo o que está representado aqui nessa figura. Essa figura então ela representa o estado alimentado. E o que a gente vai ter, né? Tanto a presença da glicose quanto o papel da insulina aqui estimulando esses processos relacionados, então, no tecido adiposo. O que a gente tem? No estado alimentado, a presença da glicose vai levar à liberação da insulina. A insulina vai estimular os transportadores de glicose no tecido adiposo, transportadores do tipo GLUT4, que vão, então, fazer com que ocorra uma maior entrada de glicose nesse tecido adiposo. Além disso, a insulina ela estimula a lipoproteína lipase, que vai degradar tanto quilomicrons quanto VLDL, liberando, então, os ácidos graxos livres, que também vão ser captados pelo tecido adiposo. Então, ácidos graxos mais o glicerol, que é formado a partir da glicose, leva, então, à formação de triacilgliceróis e o armazenamento, então, dessa reserva energética no tecido adiposo, então, durante esse estado alimentado, onde a gente tem, então, essa grande disponibilidade de energia e de nutrientes. E esses próximos slides eu coloquei mais para que a gente tenha, para que vocês tenham, então, uma ideia desses processos, tá? Durante o estado de jejum, tá? Existe uma degradação muito grande dos ácidos, dos triacilgliceróis do tecido adiposo, e isso vai fazer com que uma quantidade muito grande desses ácidos graxos seja, então, liberada na corrente circulatória, além mesmo daquilo que a gente precisa naquele momento. E, além disso, o que acontece? De forma relativamente constante, a gente tem uma renovação dos ácidos graxos no tecido adiposo. Então, existem dois processos relacionados. Tá? Um deles é esse processo como é que se chama? Ciclo do triacilglicerol, que nos mostra, então, que existe uma proporção de ácidos graxos que são liberados e que são reesterificados
relativamente constante no tecido adiposo, em torno de 75% da nossa reserva, então vai estar constantemente sendo degradada e ressintetizada. E junto nesse contexto, existe uma outra via, tá? Que ela foi descoberta, no caso da bioquímica, de forma relativamente recente, que é a chamada via da gliceroneogênese, tá? Que ela vai ter uma relação importante com essa reposição das reservas no tecido adiposo, que é relativamente constante. Por quê? Porque essa manutenção ou ressíntese dessas reservas do tecido adiposo, ela se dá mesmo durante o estado de jejum. E se ela se dá mesmo durante o estado de jejum, existe uma questão que poderia ficar em aberto, de onde é que sai o glicerol para esse processo, tá? E aí tem a ver com essa via que está colocada aqui, tá? Que é uma via chamada de gliceroneogênese. Há muito tempo se sabia que no tecido adiposo existiam enzimas da via da gliconeogênese, mas durante muito tempo ninguém entendeu por que essas enzimas da via da gliconeogênese estavam presentes no tecido adiposo, se o tecido adiposo não fazia gliconeogênese. Então, há alguns anos, eu imagino que agora já faz uns 20, 30 anos aí, se descobriu que essa via, essas enzimas da via da gliconeogênese, elas estavam presentes no tecido adiposo com a finalidade de sintetizar glicerol 3-fosfato, para que ele permitisse, então, a síntese dos triacilgliceróis, mesmo durante o estado de jejum. E por isso que essa via ela é chamada de gliceroneogênese, que é uma nova via de síntese de glicerol 3-fosfato. Tá? Então, esses dois slides é mais para que vocês tenham ideia desses dois processos, que existe uma constância na renovação dessas reservas de ácidos graxos ou de triacilgliceróis do tecido adiposo, e que isso, durante o jejum, vai ser mantido por essa via, ou vai ser um dos elementos que vai ajudar a manter essa via, é esse processo, então, da gliceroneogênese. Muito bem, então vimos os ácidos graxos, vimos a formação dos triacilgliceróis, e eu disse para vocês que um outro destino para os ácidos graxos que são formados, são sintetizados no nosso organismo, é a biossíntese dos fosfolipídios, tá? E essa biossíntese dos fosfolipídios, eu também falei que eu não vou me deter muito nela, tá? Vou falar de uma forma bem superficial. Por quê? Porque ela compartilha uma boa parte com a síntese dos ácidos dos triacilgliceróis. Quando a gente fala num determinado grupo de fosfolipídios, tá? Que são os glicerofosfolipídios, esse processo ele é muito parecido com a biossíntese dos ácidos dos triacilgliceróis. Por quê? Porque ele é baseado na estrutura do glicerol. Se vocês lembram, eu falei que a partir do ácido fosfatídico, para a gente sintetizar os triacilgliceróis, era necessário remover esse fosfato para adicionar um novo ácido graxo nessa estrutura. Para a biossíntese dos fosfolipídios, isso não vai acontecer. O que a gente vai ter? A gente vai ter que, a partir desse ácido fosfatídico, vai ser adicionado, então, um grupamento polar, né, uma cabeça polar dessa estrutura, que pode ser, então, um álcool, pode ser um outro composto, então, polar, que vai, então, dar ou conferir essa estrutura, então, de glicerofosfolipídio para esse lipídio que está sendo aqui formado. Então, a partir do ácido fosfatídico, né, até a formação do ácido fosfatídico é igual tanto para a síntese de ácidos de triacilgliceróis quanto para a síntese de glicerofosfolipídios. A partir daqui é que muda. Para a formação, então, do lipídio de membrana, a gente tem a adição, então, de um grupamento polar, e para a formação, então, dos triacilgliceróis, a remoção do fosfato e a inserção, então, de um terceiro ácido graxo. Então, assim, o que a gente, de uma forma geral, a gente já viu todo o processo da síntese e a gente já viu todo o processo, então, de degradação dos ácidos graxos. A partir de agora, então, eu vou mostrar um resumão desses dois processos e depois desse resumão, eu vou fechar
mostrando para vocês de forma integrada o processo, então, de regulação da síntese e da degradação dos ácidos graxos.